Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre casais que não chocam direito. Não é muito incomum as pessoas virem para mim aqui no canal relatar que estão tendo problemas com reprodução, e a maioria dos problemas eu vejo que é problema de casal que não está chocando certo, ou chocando o esperado, digamos assim. E o que seria esse esperado? O que seria essa choca correta, digamos, tradicional? Pelo que eu pesquisei, estudei e observei na maioria dos casais, para mim a choca perfeita é aquela que a fêmea coloca todos os ovos, no último ovo ela começa a chocar, o macho choca das 6 da manhã às 6 da tarde, a fêmea das 6 da tarde às 6 da manhã, tá? Essa seria para mim a choca perfeita, a choca ideal. Mas a gente sabe que cada indivíduo é um indivíduo, cada ave é uma ave, e nem sempre eles fazem as coisas desse jeito. Eles fazem as coisas do jeito deles, algumas funcionam e outras não. Então hoje a gente vai falar aqui sobre o que os casais podem fazer que funcionam e que não funcionam na hora do choco, na hora da reprodução. Algumas coisas que funcionam: macho e fêmea chocando o tempo todo. Às vezes acontece da mãe choca 24 horas ou o pai choca 24 horas. Não tem problema, tá? Funciona. Eles vão sair para comer na hora que eles sentirem fome, eles vão sair para beber na hora que eles sentirem sede. Não se preocupe. Só um do casal está chocando, e está chocando o tempo todo. Então, às vezes a fêmea quer chocar 24 horas, não deixa o macho entrar para chocar junto. Às vezes o macho quer chocar 24 horas, não deixa a fêmea entrar para chocar junto. Não tem problema. Se estiverem chocando o tempo todo, não tem problema. Outra coisa que pode acontecer também: ao invés de pai de dia e mãe à noite, eles trocam. A mãe choca de dia e o pai choca de noite. Também não tem problema, tá? Funciona do mesmo jeito. E por último, que a gente sabe que é o que acontece na maioria, é o casal não esperar o último ovo. Eles começam a chocar ou do primeiro ovo ou do segundo ovo, já começam a chocar os ovos. Também não tem problema, tá? Não se preocupem, não faz a menor diferença se eles começam a chocar no primeiro ou no último ovo para a saúde daqueles embriões. A única diferença é que os filhotes vão nascer com idades diferentes entre eles. Então, gente, essas outras maneiras, por assim dizer, né? Porque não está certo nem errado, se funciona, na minha opinião, está certo. Essas outras maneiras de chocar também funcionam, tá? Também estão certos. A única coisa que a gente tem que prestar atenção, a única coisa que a natureza exige é que os ovos sejam chocados o dia inteiro. Se é o pai, se é a mãe, se é o pai de dia, mãe de noite, tanto faz. Os ovos precisam ser chocados o tempo inteiro. Então, a partir do momento que o casal começou a chocar e o filhote e o embrião começou a se desenvolver dentro do ovo, esse embrião precisa de calor até o dia que ele nascer, que varia aí de 16, 17, 18 dias, às vezes até 20, dependendo de cada filhote. Então essa é a única exigência. Às vezes o casal começa a chocar no último ovo, como eu falei. Não tem problema também, porque aquele embrião do primeiro ovo ainda não recebeu, ainda não começou a ser chocado, ainda não começou a se desenvolver. Ele fica ali incubado, e aí quando os pais começam a chocar, aí sim o embrião começa a se desenvolver, o embrião começa a crescer, e aí ele precisa de calor constante. Os pais podem sair do ninho para comer, para fazer qualquer coisa rapidinho, mas não podem ficar muito tempo fora do ninho, senão o ovo esfria. E se o ovo esfriar muito, o filhote e o embrião dentro do ovo acaba morrendo, tá? E também temos alguns exemplos de pessoas que relataram para mim aqui no canal, perguntando se ia funcionar. Esses exemplos agora não funcionam, tá? Pode ser que em um ou outro caso, por algum motivo, funcione, mas o normal é não funcionar. O normal são os embriões dentro dos ovos morrerem. Quais são os casos? Só o pai ou só a mãe choca, mas eles só chocam no metade do dia. Então, o normal é o pai chocar de dia e a mãe chocar de noite. Às vezes, um do casal não quer chocar. E aí, a mãe choca à noite sozinha, de dia o ninho está vazio. Ou o pai só choca sozinho de dia, à noite o ninho está vazio. Desse jeito não funciona. A ave o ovo só tem calor durante 12 horas, as outras 12 horas o ovo esfria, o embrião acaba morrendo. Acontece também do casal querer chocar junto, mas de vez em quando acontece do casal querer chocar junto de dia e de noite dormir fora do ninho. Também não vai funcionar, os embriões provavelmente vão morrer.
E outro caso também, que é um pouco mais difícil de acontecer, mas de vez em quando acontece, é o casal começar a chocar normalmente, choca ali 10 dias, sei lá, 8 dias, para, interrompe, fica uns 3, 4 dias sem entrar no ninho e depois começa a chocar de novo. Infelizmente, isso também não funciona, os embriões acabam morrendo nesse período muito longo, tá? Todas essas situações, tanto as que funcionam e as que não funcionam, geralmente elas estão ligadas à falta de experiência do casal. E eu nunca vi e não conheço nenhuma técnica que possa fazer com que a ave mude esse comportamento, a não ser esperar, porque sozinho eles vão aprendendo como é que faz. Muitas vezes um casal novo que chocou 1, 2, 3 vezes, eles não chocam bem, acontece algum desses problemas. Às vezes o problema é do primeiro grupo que eu falei, os ovos nascem, e às vezes do segundo grupo e os ovos não nascem. Uma vez uma pessoa me perguntou, será meu macho não está chocando de dia? Será que se eu trancar ele dentro do ninho funciona? Então, eu não recomendo a gente forçar o animal a nada, porque você prendeu uma ave dentro do ninho, ela não vai chocar, porque você prendeu, e ela vai ficar extremamente estressada e provavelmente com pânico daquele ninho, não vai querer mais saber de ninho pro resto da vida. Você pode causar um trauma eterno naquela ave, tá? A única coisa que a gente pode fazer, já que a gente não consegue conversar com o animal e explicar para ele por que ele tem que fazer aquilo, é aguardar. Às vezes a gente tem 2, 3, 4 ninhadas com problema, com filhotes que morrem, com ovos que morrem, porque o casal é inexperiente. Eu mesmo tenho alguns casais que são, digamos, ruins, né, de choca aqui na criação, né? Não é que eles sejam ruins, eles fazem as coisas de um jeito que não dá certo. Como eu já relatei aqui algumas vezes, eu tenho alguns machos que não chocam direito, enfim. E aí o que eu faço como estratégia? Eu pego aqueles ovos, ou eu coloco na chocadeira, ou eu dou para outro casal chocar, e deixo esse casal ali com um ovo que não está galado. Que aí eles continuam chocando, crentes que estão abafando ali, que o filhote vai nascer, eles não interrompem o choco. E aí quando os filhotes deles estiverem nascendo, ou na chocadeira, ou no outro ninho, né? Porque a gente sabe com um dia de antecedência, porque o ovo começa a rachar, o filhote começa a piar, eu devolvo esse ovo para o ninho do casal original, o filhote nasce e eles cuidam perfeitamente bem. Então, até que o casal adquira experiência, eu faço desse jeito. Algumas aves nunca adquirem essa experiência, infelizmente. Algumas aves ficam com esse comportamento errado aí, diferente, e elas não vão conseguir ser pais se você não fizer uma estratégia dessa do tipo que eu faço, tá? Não tem como a gente ensinar a ave a ficar 12 horas dentro do ninho chocando, falar pra ela, de 6 às 18 você tem que ficar aqui dentro desse ninho chocando. Não tem como a gente dizer, não tem como a gente forçar. Então, se a ave não aprendeu aí depois de 3, 4 chocas, provavelmente ela não deve aprender mais. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, não tem como a gente saber, tá? Mas umas 3 ou 4 chocas são suficientes para a ave aprender aqui de acordo com a minha experiência, tá? Se isso aconteceu com você na sua casa, fique atento aí. Talvez se você tiver um casal só, não tenha muito o que fazer. Talvez a reprodução não seja bem sucedida, infelizmente, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem tiver dúvida pode escrever aqui embaixo. Quem não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você receber um aviso sempre que eu lançar um vídeo novo com novas dicas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!